nós estamos lendo o Evangelho do comecinho, nós estamos no capítulo 1, não vim destruir a terra. Eu vou pular alguns itens, mas eu vou voltar lá. Mas por que eu quero pular? Porque eu falei ontem sobre Moisés, contei a história dele e quero voltar aqui no item 9. A gente tinha acabado, eu tinha que fazer o item 4 hoje, mas eu vou pular para o item 9 e amanhã a gente volta para os itens que eu pulei, porque eu quero linkar o nosso texto com a nossa fala de ontem, falando do Moisés, dos 40 anos no deserto, o tanto que ele se lascou para conduzir o povo hebreu. E essa parte aqui do Evangelho, ele continua falando sobre isso. Seria o 5, né? Mas eu vou pular, Thaís. Vou pular para o 9 e amanhã a gente faz o 5, 6, 7 e 8. Me cobra, tá? Que a Thaís é minha assistente de sequência aqui. Vamos para o item 9, vocês vão entender por que eu tô pulando esses itens. Ah, beleza. Então, amanhã a gente faz o 5, 6, 7. Tá? Vamos para o item 9. Que fala assim, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dado por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Então, a gente naquela época, a gente ainda era tão primitivo, ainda acreditávamos no paganismo, que é quando Moisés recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos, aquilo passa a ser, segundo está aqui o Evangelho, um farol, né? Destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos a que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Notável do ponto de vista da matéria é mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, qual a que apresentavam então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os mundos uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm eles de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza
e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Isso é o que está no nosso Evangelho do Espiritismo, né? Então, olha que coisa engraçada, que eu não posso deixar de achar que esse momento que a gente vive agora é mais um dos movimentos que Deus faz para tentar botar a gente no caminho da moralidade, do caminho do amor, né? Todos em suas casas, todos tendo que refletir suas vidas. Aí você fica ouvindo os causos, né? Eu converso com o Juan Pablo, tem 28 anos, meu filho, converso com os mais velhos, converso com várias pessoas em várias situações, e como as pessoas estão tendo que tomar decisões que estavam adiando, né, Valzinha? E que agora elas estão tendo que decidir. Então, o Juan Pablo estava me contando o caso de uma amiga dele que mora com a mãe, que nunca quis morar sozinha e que está procurando apartamento loucamente porque decidiu que ela precisa ter o canto dela. Então, assim, como essa situação da nossa aprovação do nosso direito de ir e vir está fazendo cair uma porção de ficha, né? Para as empresas também, para o mundo como um todo. Então, é óbvio que isso é um movimento muito bem orquestrado por toda a inteligência superior. Se você não acredita em Deus, seja lá o que, uma força maior, o que você quiser dizer, que é dar uma freada, né? Dar uma parada, para e pensa, o que você está fazendo com a sua vida, o que a gente está fazendo enquanto humanidade com o planeta, se você tem sido solidário ou não, e como é que você vai tocar o teu barco a partir de agora. Com certeza, antigamente se utilizava das pragas, né? As pragas dos gafanhotos, as pragas, e hoje em dia é um vírus que fez todo mundo ficar em casa, né? No item 10, fala assim: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir: o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sedes firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. Estais certo de, contudo, o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduziva-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. E isso é uma grande verdade. Não adianta só a gente se desenvolver na tecnologia se o coração e o amor não caminharem juntos. Então, o coração e o amor têm que caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, porque, para quem não sabe, o Evangelho segundo o kardecismo, ele é codificado em 1800 e tal, por Kardec e os Espíritos da Verdade, né? Então, o reino do Cristo, há passado que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas.
Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício da sua república, imperceptíveis a minúsculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra moderna. São Bernardos, olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. E essa psicografia é de Fenelon, de 1861. Chegou aí meu mestre do Empretec, meu melhor amigo do Empretec também, Moisés. Então, olha que coisa mais atual, né? A gente lê uma psicografia de 1861 e parece que a gente está falando de agora, né? Como as modificações da ciência aconteceram, mas o nosso coração e nosso amor não caminhou junto e mais uma vez nos vemos tendo que repensar toda a nossa vida e toda a nossa trajetória, né? Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo, manifesta-se quase por toda parte. A razão disso se encontra na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancada ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal do seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele estava perseguido. Santo Agostinho estava sendo perseguido por Saulo, que depois viraria o apóstolo Paulo. Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características ao mesmo tempo proféticas, palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Santa Mônica era a mãe de Santo Agostinho. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Então, ele já acreditava na reencarnação das almas, porque a mãe tinha falecido e ele estava convencido de que a mãe iria visitá-lo. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa é a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constitui seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que a chamam. E esse texto é de Erasmo, que é um discípulo de São Paulo. E no final tem uma notinha aqui, que fala esclarece um pouco sobre essa história de Santo Agostinho, que fala assim: dar-se-á venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via enquanto homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia, novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças na terra. Apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-la mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos, que são opostos, né? E a anátema que lançara contra a teoria dos antípodas, né? Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso, já que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque cumpre-se que fora predito, proclamando na atualidade outra coisa não faz sentido, senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. E eu falei besteira aqui. Quando eu falei que alimentar aos espíritos íncubos e súcubos é masculino e feminino,
naquela época se chamava íncubos e súcubos. A gente tem que ler o Evangelho com uma tradução aqui do lado, porque é complicado. Então, nesse capítulo 1 do Evangelho, o que a gente tem? Que se chama Não Vim Destruir a Lei. É contando como, para que Jesus encarnasse na Terra, toda uma preparação foi feita. Deus vinha tomando conta, trouxe a Moisés os mandamentos, naquela época ainda muito primitivos que éramos nós todos. Veio Sócrates, veio Platão, o paganismo teve que ir caindo por terra até que chegasse o ponto que Jesus pudesse encarnar na terra e falar sobre um Deus único e trazer a sua verdade e nos orientar como seria. E é inacreditável que passam 2020 anos e a gente ainda não está entendendo muito bem o que veio fazer aqui. Ainda somos muito primitivos no sentir, apesar de termos evoluído muito na tecnologia, mas ainda temos muito que aprender com o exemplo do mestre. Então, estudar o Evangelho desde o começo, ele é muito legal porque a gente vai posicionando, vai vindo etapa por etapa, fase por fase, entendendo o que quando Kardec faz a codificação do Evangelho, através de inúmeras manifestações no mundo todo, que é chamado de Espírito Verdade, ele compila textos de médios que estavam no mundo inteiro, e ele confirma, ele era um professor que não acreditava. Se vocês tiveram a oportunidade de ver o filme de Kardec, vale a pena assistir, porque o filme está muito próximo da realidade. Ele era um professor, ele era um erudito, ele não acreditava em religião, no começo ele zomba, até que ele vai vendo que, como pesquisador que ele é, as manifestações são iguais em muitos lugares do mundo diferentes. Então, ele acaba tendo que fazer a compilação das obras, que chama Espírito Verdade, porque são vários espíritos transmitindo no mundo inteiro o mesmo recado. E daí vem todas as obras da codificação espírita. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, toda a codificação que a gente estuda na nossa religião, que é o Espiritismo, na nossa filosofia. Mas para quem é católico, para quem é evangélico, mesmo para quem é budista, a Carlinha está aqui no grupo e ela é budista, é sempre interessante a gente interpretar como foi o desenvolvimento histórico da gente, né? Porque a gente provavelmente estava encarnado lá naqueles hebreus, junto com Moisés, teimando que não queria atravessar o deserto. 40 anos reclamando, né? Não muda muito o que nós somos hoje, que estamos aqui reclamando porque estamos fazendo uma quarentena e achando chato porque estamos em casa. E que a gente tenha a paciência de perceber que toda vez que na Terra tem esses movimentos, que são aquelas freadas, puxa o freio de mão e a humanidade faz... freia, para. É porque alguma coisa a gente está errando, brabo, como humanidade, como um todo, e a gente precisa refazer o nosso caminho. Então, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque é um momento que a gente precisa repensar nossas escolhas, nossos afetos, a nossa forma de encarar a vida, para que a gente tem dado prioridade, o que verdadeiramente importa e é relevante, né? E eu tenho certeza que vai ser muito bacana o nosso desenvolvimento depois desse momento. Ô professor, quando você quiser, vem fazer um ao vivo comigo. Se meu professor é tão fera, o Joaquim, o Evangelho segundo Mateus, esse eu nunca li. Depois, quando você acabar, você me empresta. Convidar o professor Joaquim um dia para vir fazer o Evangelho com a gente aqui, dividir a tela, porque ele sabe tudo sobre o Evangelho, né? E exatamente, Kardec é um filme lindo, vale muito a pena ver, ele retrata muito bem aquela Paris daquela época, né? É muito bonito quando ele deixa o livro ali na ponte, onde as pessoas se suicidavam, e a pessoa pega o livro e não se suicida. É um trabalho de formiguinha, né? E a gente vai ter um novo normal daqui para frente, com certeza, Valzinha, e vai ser uma excelente oportunidade. Vai ser uma excelente oportunidade da gente
Eu assisti com a Valzinha, né? A gente ficou emocionadíssima no filme. Vai ser uma excelente oportunidade para a gente repensar, para a gente se reinventar, para a gente dar valor a coisas que a gente estava deixando passar batido e deixar de dar tanto valor para coisas que estavam consumindo muito nosso tempo. A gente sabe que vai ter uma crise econômica, que ninguém é poliana achando que o mundo é cor-de-rosa. Não é. Vai ser difícil, mas a humanidade já passou por períodos assim, inúmeros, muitíssimas vezes, faz parte do crescimento. Aí a gente fala assim, pô, mas justo na hora que eu tô encarnado aqui, pô, gente, hoje, se você parar para pensar, hoje é mole você dizer que você é cristão, seja que tipo de cristão você seja, ou católico, ou evangélico, ou espírita. Antigamente você dizia que era cristão, te jogavam lá na arena com os leões. Agora tá fácil a gente dizer que é cristão. É muito mais fácil a gente fazer a nossa reforma íntima hoje, em 2020, com tanta, né? O Joaquim tá falando, tem o filme do Divaldo aí no YouTube. A gente tem um conhecimento assim ao alcance de um clique, né, professor? Basta a gente querer. E a gente tem tanto conhecimento, tantos escritores, tantas pessoas incríveis nos orientando nos nossos estudos. Vamos dedicar o nosso tempo à edificação. Mensageiro de Paz é lindo, Nosso Lar é um filme lindíssimo também. A gente tem tanta coisa bonita para a gente se inspirar, para a gente se instruir, para a gente perceber, né? O que vale a pena a gente gastar o nosso tempo, né? Então, a gente pode dividir o nosso tempo entre as tarefinhas, os estudos que vão da nossa área de profissão, os estudos da alma, né? Se dividir o dia direitinho, sobra até tempo para hidratar o cabelo, né? É uma questão da gente querer e a gente utilizar esse tempo para dar um upgrade na nossa moral, né? Dar uma acelerada na nossa reforma íntima, porque todas as vezes que a humanidade passou por isso, foi porque a gente estava precisando rever a nossa conduta moral. Então, não é à toa que está acontecendo. Não vamos ficar chateadinhas, vamos aproveitar as oportunidades. Agora, se você tiver com algum problema real psíquico sério, aí tem que procurar ajuda, tem que procurar um psiquiatra. Se você está com pânico, se você está com ansiedade, aí são casos que só realmente médico vai te ajudar. Mas se você está só no borocochô, a espiritualidade pode te ajudar muito a sair dessa situação. Você olhar com outros olhos, você ter vontade de progredir, você ter vontade de aproveitar esse seu tempo para dar um upgrade aí na sua